Bom dia, Venilson. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Manhã desta quinta-feira. A gente, claro, diante do que aconteceu na última semana no Mirabilândia, isso acendeu o alerta para muita gente que gosta de frequentar parques de diversões. Não apenas os parques que ficam montados em locais fixos, como o próprio Mirabilândia. Mas eu tenho certeza que você, eu já fui também, muita gente que está aqui assistindo, já foi alguma vez, na vida pelo menos uma vez, em uma das atrações de parques de diversões que são itinerantes. Eles estão presentes em todos os lugares, sejam na região metropolitana do Recife, em festas que são realizadas nos bairros, como também em festas que são realizadas em cidades do interior do estado. E aí a gente pode colocar a Zona da Mata, Agreste, Sertão Pernambucano. Só que, diante desse fato, ocorrido no Mirabilândia, todo mundo, claro, naturalmente ficou desconfiado, assombrado e se questionando. Poxa, será que está seguro a gente ir? Porque é natural do ser humano, ter aquela desconfiança. Pois bem, a gente vai tratar a respeito desse assunto, tentar entender como é que funciona a questão de fiscalização, de protocolos de segurança e todo o funcionamento dos parques de diversões itinerantes com o presidente da associação, que representa os parques itinerantes aqui do estado de Pernambuco, Toconino Gama. Ele vai explicar para a gente a respeito dessa situação, porque é um efeito natural, o susto das pessoas, um medo que fica depois de um acidente que aconteceu dessa maneira, não é isso, Nino? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Evenilson aí no estúdio. Bom dia a todos os telespectadores do programa Balanço Geral. É uma satisfação poder estar aqui para esclarecer, evidentemente, as questões dos parques de diversão. Primeiro, quero dizer que nós somos solidários, a Associação dos Parques de Diversão Itinerantes de Pernambuco é solidário a Davine Muniz, a pessoa que se acidentou no Mirabilândia, e dizer que estamos torcendo e rezando para que ela tenha realmente uma breve recuperação. Quanto aos parques de diversões, nós temos muito cuidado com os parques de diversões itinerantes, pois o parque de diversões itinerantes, ele é diferenciado do parque de diversão aquático, é aquele parque que tem piscinas, tobogãs, E os parques de diversões, que é o caso do Mirabilândia, é o caso de Beto Carreiro, entre outros, que é o parque temático. Então eu sou presidente da Associação de Parques Itinerantes. A questão da documentação é o seguinte: nós temos dois engenheiros e um bombeiro. O bombeiro dá o laudo, faz a vistoria, o engenheiro mecânico e o engenheiro elétrico, certo? De posse desses documentos, o dono do parque vai à prefeitura, entrega, protocola esse documento, a prefeitura analisa tudo isto e dá o alvará. Depois disso, com o alvará na mão, ele vai na CELP tirar a energia. É dessa forma que os parques de diversões trabalham com segurança, com zelo, respeito e dignidade aos seus clientes. É sempre importante a gente trazer esses esclarecimentos, afinal trata-se de uma cadeia produtiva. São mais de 20 parques itinerantes aqui no estado de Pernambuco, que ficam em trânsito em várias cidades. Seria esse o número? Muito mais, muito mais. São mais de 100 parques. São mais de 100 parques em todo o interior de Pernambuco. A gente tem parque em Caruaru, em Limoeiro, em Carpina. Em Caruaru temos uns 10 parques, só em Caruaru. Donos de 10 parques em Caruaru, aqui no Recife, região metropolitana. Então são mais de 100 parques de diversões. Mas o parque de diversão sempre trouxe alegria, pois o parque de diversão é centenário. Não é uma coisa que inventou a semana passada, um mês atrás, enfim, um ano atrás. O parque de diversão é centenário. Eu, por exemplo, estou catalogando fotos, documentários de parque de diversões, porque nós queremos fazer com que o parque de diversões passe a ser patrimônio cultural e histórico do Brasil, assim como é o circo. O circo já faz parte do patrimônio histórico e cultural, e eu estou querendo fazer isso com o parque de diversão no Brasil. Estou catalogando e já tenho fotos históricas de mais de 100 anos, de parque de diversões, de pessoas frequentando parque de diversões. Então o cuidado que a gente tem com o parque de diversões, senhores, senhoras, telespectadores, é muito grande, é um zelo muito grande. Todos os dias é dado manutenção. E um parque de diversão itinerante, ele vai para as festas dos padroeiros na cidade e ele passa geralmente 10 a 15 dias, porque é o novenário da cidade. Então,
Toda vez que o parque é desarmado, existe uma manutenção. Por exemplo, se um parafuso daquele, uma porquinha estiver remoída, aquela porca é trocada, porque o parafuso não vai entrar ali mais. Então, evidentemente que tem que ser trocada. Já está sendo a manutenção. Manutenção que é periódica. Periódica. Se o camarada vai montar uma motinha daquela, um carrinho, né? Se não está funcionando, ele vai observar o motor. Se o motor está com problema, ele vai colocar outro motor, vai levar para o conserto. Se aquela correia não está funcionando, ele vai ver se está afogado, ele vai arrochar. Se não está legal, ele vai substituir por outra. E aí uma dúvida que eu tenho em relação a uma pessoa que vai utilizar uma atração do parque. E aí, de repente, acontece qualquer tipo de problema, algo mais leve e ela se sente prejudicada. Como que é feita assim, a questão de atendimento para essas pessoas, para um cliente que tenha tido algum tipo de problema em relação a isso? Qual que é o protocolo que é feito pela associação? Não, a questão é essa, o dono do parque, todos eles têm como atender de imediato. Um ferimento leve, uma pancadinha leve, aquele carro bate-bate pode bater, porque todos os carrinhos têm o cinto, mas tem criança que tira, entendeu? Tira na hora do movimento, não é? Muitos acidentes acontecem porque por imprudência, às vezes dos pais, já aconteceu dos pais, colocar a criança no brinquedo, a criança fica em pé numa moto daquela, a pessoa que está controlando aquilo ali para. Quando para, a pessoa faz a observação. Tem pais que não gostam, diz, estou pagando porque parou. Não é assim, tem que parar porque a criança pode cair. Infelizmente, a gente precisa também da consciência dos pais, do acompanhante daquela criança, daquele jovem que ali está. Os parques de diversões também recebem pessoas com deficiências. Qualquer tipo de deficiência a gente recebe também. Tem brinquedos específicos, por exemplo, ele não pode ir numa barca, mas pode ir numa cama elástica, né? Pessoas especiais não pagam em parque de diversão, a gente não cobra. Só o acompanhante dele que cobra uma taxazinha, certo? Às vezes meia entrada. Mas o parque de diversão, ele tem como atender um ferimento leve, ele sempre tem o material de urgência para atender aquilo ali, certo? Uma equipe de bombeiros, no caso, né? Uma equipe especializada. Uma equipe especializada, tem no parque, eles sempre têm no trailer, sempre tem no escritório dele, entendeu? São ferimentos leves e caso aconteça uma coisa grave, imediatamente é chamada a equipe médica, é levada para um hospital, coisa que é muito raro. Eu posso lhe dizer que em 5 anos para cá, não aconteceu nenhum acidente, a não ser esse do Mirabilândia. Então é algo assim muito raro acontecer, gente. Acidente em parque de diversão. Quando acontece, infelizmente, é fatalidade. Porque tudo que tem motor, tudo que mexe com eletricidade, pode acontecer acidente. Acontece acidente até em casa com ventilador, liquidificador, uma máquina de lavar roupa, um carro, uma moto, um avião. Enfim, tudo pode acontecer. Mas o parque de diversão tem este cuidado, é tanto que não é uma coisa rotineira. Não é rotineira, você não vê acontecer todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Eu digo com certeza, de 5 anos para cá não aconteceu nenhum acidente com o parque. Em relação a esse fato, né, que aconteceu no Mirabilândia na última semana, há um temor por parte, né, dos donos desses parques de diversões itinerantes de que esse fato ele possa ocasionar uma queda no movimento, que as pessoas estejam muito com medo da situação? Não pode acontecer, mas as pessoas vão entender, não é? Acredito que com a ajuda também dos nossos amigos e colegas da imprensa, e o que eu estou fazendo agora, passando segurança para as pessoas, não é? Que não é uma coisa rotineira, as pessoas sabem disso. As pessoas que foram crianças, que têm a idade, né, dos 40, 50, 60 anos, passaram desde criança pelos parques de diversões, brincaram nas rodas gigantes, namoraram, curtiram, pediram música, que na época passada se pedia música, não é, nos parques de diversões. Então essas pessoas sabem o que eu estou dizendo. A segurança que tem um parque. Eu nunca vi na minha vida, desde 87 que eu lido com parque, eu nunca vi uma roda gigante cair. Eu nunca vi um parque de diversão pegando fogo. Apesar que nós temos extintores, todo parque de diversão tem de 6 a 10 extintores, dependendo do tamanho do parque. Nunca vi um parque de diversão pegando fogo. Eu nunca usei no meu parque um extintor, porque nunca precisou. Nunca precisou. Okay. Obrigado, Renato, obrigado a todos. Muito obrigado pelo carinho e a atenção e por ter deixado eu explicar aqui aos nossos telespectadores
Obrigado. Eu agradeço, Nino. Muito obrigado aqui pela sua participação. É importante, né? A gente sempre dá voz, né, a essas pessoas, até porque trata-se, como eu falei agora há pouco, de uma cadeia produtiva, né, que emprega muita gente e que, claro, as pessoas ficam com um certo receio, né, diante da situação que acabou acontecendo com a Davine Muniz Cordeiro, de 34 anos. Ela permanece internada no Hospital da Restauração, respirando com a ajuda de aparelhos e, de acordo com os familiares, em uma informação que foi passada à nossa produção ontem, Evenilson e todos que estão aqui acompanhando o balanço geral, o corpo médico do HR decidiu esperar mais 48 horas para avaliar se é possível estabelecer condições seguras para que ela possa ser transferida para uma unidade de saúde particular. E aí, qualquer nova informação, a gente volta ao vivo aqui no Balanço Geral.